aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de número 2 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Senhor nosso Deus e Pai, te pedimos nesse momento é que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, Pai. Que o Senhor nos instrua por meio do teu Santo Espírito, que o Senhor produza fé nos nossos corações. Derrama a tua graça, Senhor, sobre o teu povo. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O que Deus espera encontrar em sua igreja? Essa deve ser uma pergunta que todas as denominações deveriam se fazer. O que de fato agrada a Deus e o que de fato Deus espera encontrar na sua igreja, no meio da sua igreja? Quais frutos Deus espera encontrar no meio do seu povo? Será que Deus espera encontrar templos maravilhosos, suntuosos, faraônicos? Será que Deus espera encontrar milhares de frequentadores? Será que Deus espera encontrar uma igreja que promova diversos tipos de programações de domingo a domingo? Será que Deus espera encontrar uma igreja que promova entretenimento? O que Deus espera encontrar na sua igreja? Você já parou para pensar o que Deus espera encontrar no meio da igreja presbiteriana oceana? Aqui nessa carta aos Tessalonicenses nós vemos uma igreja que de fato foi modelo nos seus dias. É interessante que a igreja de Tessalônica é a única igreja da qual Paulo não tem do que chamar a atenção. Quando a gente olha para as demais cartas do apóstolo Paulo, a gente vê que Paulo sempre tem algo para chamar a atenção daquela igreja. Uma questão doutrinária que eles estavam falhando, ou então na própria comunhão uns com os outros, algum aspecto que eles estavam falhando, mas na igreja de Tessalônica não é assim. Na igreja de Tessalônica, Paulo, muito pelo contrário, ele elogia aquela igreja. A igreja de Tessalônica era um modelo naquele tempo. Foi uma igreja que foi amplamente elogiada pelo apóstolo Paulo pelo seu modo de viver, pela sua conduta exemplar naqueles dias. Por isso, hoje eu quero refletir com vocês a respeito disso. Quais são as características de uma igreja modelo? Quais são as características de uma igreja modelo? E a primeira que eu quero refletir com vocês é que uma igreja modelo é uma igreja que tem fé operosa, amor dedicado e esperança firme. Versos 2 a 3 diz: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo havia sido o plantador daquela igreja na sua segunda viagem missionária. Mas quando Paulo chega em Tessalônica, ele sofre duras perseguições da parte dos judeus que viviam naquela cidade. Paulo, então, durante a noite, ele parte da cidade de Tessalônica para a cidade de Bereia. E algum tempo depois, Timóteo, que havia sido discípulo do próprio apóstolo Paulo, se encontra com Paulo em Corinto, e ele leva notícias da igreja de Tessalônica. E Paulo, diante das informações levadas por Timóteo, ele então decide escrever essa carta. É a carta à igreja de Tessalônica, a carta aos Tessalonicenses. E Paulo ele escreve essa carta com o propósito de animar os irmãos daquela igreja, especialmente naquilo que dizia respeito à posição dos mortos em Cristo Jesus e da volta do Senhor também. Havia uma espécie de confusão dentro da igreja de Tessalônica com relação ao que acontecia com os mortos, com aqueles que haviam morrido em Cristo, com aqueles que de fato criam em Cristo, mas que haviam morrido, com o seu estado de morte até a volta de Cristo. Então Paulo ele escreve essa carta para ensinar aqueles irmãos a respeito dessa doutrina e para encorajar aqueles irmãos para manterem a fé na volta de Cristo Jesus. E é muito interessante a forma como Paulo inicia a sua carta. No verso 1, a gente vê a saudação muito típica do próprio apóstolo Paulo. E ele então começa a dizer no verso 2 e dá sempre graças a Deus, fazendo menção da igreja em suas orações. Isso tudo porque a igreja de Tessalônica era uma igreja modelo. Havia se tornado uma igreja modelo. E uma igreja modelo tinha então 3 características descritas pelo próprio apóstolo Paulo nesses versos que nós lemos. E a primeira característica que Paulo vai salientar aqui é a operosidade da fé. Ou seja, era uma igreja que de fato buscava trabalhar para o Senhor. Era uma igreja que tinha a sua fé operosa. Não era uma fé da boca para fora. Não era uma fé tipo assim, eu digo que eu creio em Cristo, mas que isso não produz nenhum tipo de transformação na minha vida. Muito pelo contrário, era uma fé operosa. Era uma igreja operosa que evidenciava a sua fé por meio das suas obras. Tiago, em sua carta, no capítulo 2, verso 14, vai dizer que a fé sem obras é morta. Mas a fé da igreja de Tessalônica era de fato uma fé viva. E uma fé viva que operava em meio a um contexto, em meio a um ambiente muito hostil. Como eu falei anteriormente, Paulo foi até a cidade de Tessalônica e ele foi hostilizado pelos judeus que viviam naquela cidade. E a igreja de Tessalônica também era perseguida por aqueles opositores a ele. A igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha sua fé operosa, apesar das adversidades. A segunda característica é o amor dedicado. Paulo vai falar da operosidade da fé deles, do amor que aquela igreja tinha. Paulo elogia a igreja de Tessalônica por conta do amor que aquela igreja tinha. E aqui, dedicação do amor que aparece no nosso texto, tem o sentido de um trabalho exaustivo, trabalho árduo, trabalho cansativo, que envolve suor e fadiga. Ou seja, a igreja de Tessalônica está sendo elogiada por conta da intensidade do trabalho daquela igreja. É como se Paulo estivesse complementando o que ele disse anteriormente, não é? Eles têm a fé operosa e o amor dedicado. E essa fé operosa envolve esse amor dedicado que faz com que eles trabalhem tão intensamente na obra do Senhor, envolvendo suor e fadiga, não importa, o amor deles faz isso. E a terceira e última característica descrita pelo apóstolo Paulo aqui nesses versos é a esperança firme em Cristo Jesus. Aqui Paulo ele elogia a igreja de Tessalônica por conta da sua esperança em Cristo. Embora a igreja servisse no mundo, ela mantinha os seus olhos fixos para o céu.
aguardando com paciência triunfante a volta de Cristo. Ou seja, meus irmãos, a igreja de Tessalônica poderia suportar todo tipo de coisa, porque eles tinham a fé de que Cristo iria voltar, iria levar a sua igreja. Essas são as formas que uma igreja de fato evidencia ser uma igreja modelo. E de que forma a igreja presbiteriana Oceã tem evidenciado isso? De que forma nós podemos ser uma igreja modelo? Será que de fato temos tido uma fé operosa? Uma fé que busca glorificar a Deus por meio do nosso trabalho? Será que temos tido um amor dedicado, ou seja, um amor abnegado, que se esforça na labuta pelo Evangelho? Será, meus irmãos, que temos mantido viva a nossa esperança em Cristo Jesus e na sua segunda vinda? Meus irmãos, essas são as características de uma igreja que tem a fé madura no Senhor Jesus. E essa é outra pergunta que nós devemos nos fazer. Será que esta igreja é uma igreja que tem a sua fé madura em Cristo Jesus? Ou será que somos como meninos que ainda precisam do leite espiritual ao invés do alimento sólido? Quando vemos essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, vemos em primeiro lugar uma igreja que era assim de fato madura na sua fé, uma igreja que busca de fato agradar a Deus e não a si mesma, e não aos homens, mas uma igreja que busca agradar a Deus, uma igreja que evidenciava ser um modelo para a sua época. Por isso, novamente, eu pergunto, Igreja Presbiteriana Oceã, de que forma nós podemos nos tornar modelo nos dias de hoje? Pare, eu preciso que você pare e pense, de que forma eu posso ser útil no reino de Deus? De que forma eu posso ser usado por Deus para o avanço do reino dele e para que ele seja conhecido por todos, para que ele seja glorificado por todos? As crianças devem se perguntar como eu posso ser usado por Deus no ambiente que eu estou, seja na escola ou em outro lugar. De que forma Deus pode usar a minha vida para testemunho dele, para a glória dele? É isso que marca e evidencia uma igreja modelo. Nenhum cristão, quando se converte, vem com um outdoor, né, uma placa na sua testa dizendo: eu faço parte do povo de Deus. As pessoas podem até usar camisetas com versículos bíblicos, colares com uma cruz, mas nada disso evidencia que aquelas pessoas de fato pertencem a Deus. Então, meus irmãos, sejamos de fato uma igreja madura, uma igreja que evidencia ser um modelo para os dias de hoje, assim como era a igreja de Tessalônica. Então, como nós podemos ser uma igreja modelo? Em primeiro lugar, devemos ser uma igreja que produz fé, amor e esperança. E agora, em segundo lugar, eu quero ver com vocês que uma igreja modelo é uma igreja que acolhe a palavra de Deus. Versos 4 a 6 diz o seguinte: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Percebam que a igreja de Tessalônica foi uma igreja que começou pela palavra, acolhendo a palavra de Deus por meio da pregação do apóstolo Paulo naquele local. E Paulo vai dizer que o evangelho não chegou a eles somente em palavra, mas em poder do Espírito Santo. Isso significa que não era um discurso vazio. Isso significa que a pregação de Paulo não era um discurso vazio, um mero discurso retórico.
mas era o poder de Deus operando naquele local. O poder de Deus operando para alcançar aqueles que viviam naquela cidade de Tessalônica. E infelizmente, muitas igrejas acabam se tornando mundanas porque não nascem pela palavra, mas nascem segundo o coração do homem que é enganoso e desesperadamente corrupto. Muitas igrejas nascem por razões supérfluas e acabam se tornando muito mais parecidas com o mundo ao longo dos anos. Muitas igrejas estão na ruína porque o fundamento dela não é a palavra, mas o fundamento delas é humano. Mas não basta começar bem, tem que permanecer bem, alicerçado na palavra. Observe comigo o verso 6. Paulo diz o seguinte: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. É interessante que Paulo diz que a igreja de Tessalônica se tornou imitadora dele, tanto de Paulo quanto de Silas, que também o ajudou ali a plantar aquela igreja. E consequentemente, quando a igreja se torna imitadora do próprio apóstolo Paulo, ela se torna imitadora do próprio Cristo Jesus. Uma igreja modelo é uma igreja que anda na pegada de líderes fiéis ao Senhor. É uma igreja que anda apegada ao próprio Cristo Jesus, ao cabeça da igreja. Paulo disse que eles receberam a palavra com alegria do Espírito Santo. Ou seja, era de fato uma alegria verdadeira. Não era um mero sentimentalismo que eles sentiram no momento, mas que logo se esfriou. Não era como fogo de palha, mas era uma alegria verdadeira. E de fato, onde o Espírito Santo atua, ele produz a verdadeira alegria como fruto da salvação. Uma igreja modelo é uma igreja que é alegre, apesar das suas lutas, apesar dos seus problemas. A igreja de Tessalônica passava por grande perseguição naqueles dias, como eu já disse, mas ainda assim era uma igreja alegre, porque eles sabiam que tinham um maior tesouro que eles poderiam ter. Eles tinham a vida eterna. Irmãos, nós podemos ser alegres, apesar das dificuldades. Nós podemos ser alegres, apesar das lutas que nós enfrentarmos. Nós podemos ser alegres, apesar da perseguição que eventualmente possamos enfrentar. Porque essa alegria é produzida pelo próprio Deus na vida da sua igreja. E essa alegria só é produzida em corações que de fato entendem qual era o seu estado antes da sua conversão e daquilo que Cristo fez por elas na cruz do Calvário. Mas lendo esses versículos, o que nós devemos pensar de fato é na centralidade da palavra de Deus na sua igreja. Veja que a igreja de Tessalônica não se sentiu chamada por meio de um culto cheio de sentimentalismo. Veja que a igreja de Tessalônica não se sentiu chamada por meio de um culto cheio de louvores. A igreja de Tessalônica foi chamada por meio da pregação da palavra de Deus. Por meio da ação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, por meio do evangelho puro e simples pregado naquela cidade. Paulo, em Romanos 1:16, um texto clássico que todos nós conhecemos, vai dizer o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é o poder de Deus para converter corações, para transformar vidas, para libertar cativos do pecado, para nos transportar do reino das trevas para o reino de Cristo Jesus. O evangelho é o poder de Deus para nos libertar deste mundo caído e tenebroso.
para nos libertar de nós mesmos e do nosso próprio coração. O Evangelho é o poder de Deus para nos fazer conhecer a vontade de Deus e para nos conformar a ela. Esse é o Evangelho da cruz de Cristo. Esse é o poder de Deus. E esse foi o poder de Deus para transformar a vida da igreja de Tessalônica. Veja, Paulo chegou em Tessalônica e não promoveu nenhum culto para atrair multidões. Paulo chegou em Tessalônica e não promoveu um show de luzes, nem nada do tipo. Paulo chegou em Tessalônica e pregou. Pregou a palavra. Paulo chegou em Tessalônica e falou a respeito de Cristo e do Evangelho, da graça de Deus. E isso foi suficiente para converter corações. Quando é que nós vamos perceber isso? Quando é que as igrejas em geral vão perceber isso? Hoje em dia nós temos tantas igrejas que são tão diferentes umas das outras. Igrejas que tentam chamar a atenção das pessoas por meio dos seus louvores, por meio da sua qualidade musical. Igrejas que tentam chamar a atenção das pessoas por meio da sua estrutura, do seu templo. Igrejas que tentam chamar as pessoas até mesmo negando aquilo que o Evangelho ensina a respeito de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Tudo isso são esforços humanos para atrair pessoas para essas igrejas, mas é apenas o Evangelho que produz transformação na vida das pessoas. Igreja Presbiteriana Oceã, entenda. O esforço desta igreja deve estar em pregar a palavra fielmente, em pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. O verdadeiro esforço dessa igreja deve estar em fazer imitadores de Cristo. É claro que eventos e atividades são muito bons, principalmente para fortalecer a nossa comunhão uns com os outros, para fortalecermos os nossos laços como irmãos em Cristo, mas o verdadeiro esforço desta igreja não pode estar nessas coisas, mas sim de fazer discípulos para a glória de Deus. Discípulos não são feitos por meio de eventos, mas por meio da pregação do Evangelho. O próprio Cristo disse no texto da grande comissão para irmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os e os ensinando a guardar todas as coisas. A ordem de Cristo não é vão e façam eventos. A ordem de Cristo não é vão e façam um culto cheio de louvores para atrair pessoas. A ordem de Cristo é vão e preguem. Vão e façam discípulos para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, acolhamos a palavra de Deus. Mas não só a acolhamos, mas preguemos essa palavra que chegou até nós por meio do poder de Deus. Então, como nós podemos ser uma igreja modelo? Vimos em primeiro lugar que uma igreja modelo é uma igreja que produz fé, amor e esperança. Vimos em segundo lugar que uma igreja modelo é uma igreja que acolhe a palavra de Deus. E agora, em terceiro e último lugar, veremos que uma igreja modelo é uma igreja impactante. Versos 7 a 10 diz o seguinte: assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de fazer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, a igreja de Tessalônica havia se tornado uma igreja
modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia nos seus dias. A Macedônia ficava ao norte e a Acaia ficava ao sul da Grécia. Então, o que Paulo está dizendo é que a igreja havia se tornado modelo tanto para o norte quanto para o sul do país. A igreja havia se tornado um modelo para todos os cantos da Grécia. Havia impactado todos os cantos daquele país. A igreja se tornou impactante, primeiro na sua fé. Verso de número 8, Paulo diz: porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. A fé da igreja de Tessalônica repercutiu em todos os lugares. Ou seja, a fé daqueles irmãos estava ecoando em todos os lugares. É como se a fé daquela igreja fosse como um eco. Sabe um eco? Quando você entra num túnel e você grita e você ouve a sua voz várias vezes. Assim era a igreja de Tessalônica com relação à sua fé. A fé da igreja de Tessalônica estava ecoando em todos os cantos da Grécia. Em todo canto se ouvia falar da fé dos irmãos de Tessalônica. O interessante é que a igreja de Tessalônica ela estava numa cidade estratégica. Tessalônica era uma cidade comercial, ou seja, pessoas iam e vinham ali todos os dias. E era como se aquela fosse uma grande cidade. Então, dali passavam rotas de todos os lugares. Isso quer dizer que as notícias corriam muito rápido ali. Uma época em que não haviam redes sociais, isso era muito importante. E a fé da igreja de Tessalônica estava chegando em todos os lugares. Todos ouviam falar deles. E perceba que não era uma fé qualquer. Não era uma fé mecânica, não era uma fé morta. Mas Paulo vai deixar muito destacado que a fé que eles tinham em Deus era uma fé profunda. Era uma fé impactante. Estava chegando em todos os lugares. A igreja se tornou impactante em segundo lugar por conta da transformação que Deus operou nela. Verso de número 9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Deus promoveu uma grande transformação naquela cidade e na vida daquelas pessoas. E percebam aqui que não era uma fé, de fato, da boca para fora, mas uma fé que produz transformação. Uma fé que provocou mudanças profundas na vida daquelas pessoas. Paulo vai afirmar no verso que nós lemos que aquela igreja deixou os seus ídolos para se converterem ao Deus vivo e verdadeiro. Antes eles se dobravam diante de falsos deuses, diante de imagens, diante de ídolos. Mas agora, Paulo diz que o evangelho chegou com tamanha força, de maneira tão impactante, que eles abandonaram os falsos deuses para servir o único Deus vivo e verdadeiro. Uma fé verdadeira é uma fé que de fato produz isso. É uma fé que produz transformação de vida e de mente. Uma fé que produz arrependimento e abandono dos ídolos, dos pecados que faziam parte daquela pessoa e do seu coração. Uma igreja modelo é uma igreja que deve ser firme na doutrina, mas também deve ser sincera na sua vida prática. Não adianta nós termos uma vida de comunhão e adoração com o povo de Deus apenas no domingo, enquanto que no resto da semana temos uma vida de pecado. Quando fazemos isso, nós evidenciamos que a fé que dizemos ter não é uma fé operosa, mas é apenas algo da boca para fora. A nossa vida tem que ser sincera, verdadeira, realmente transformada por Deus. Como eu falei anteriormente, não adianta nós virmos à igreja no domingo e na segunda viver uma vida de pecado, longe
de Deus, como se nunca tivéssemos conhecido o Evangelho, como se não fôssemos crentes convertidos. É necessário que a nossa vida seja uma vida de culto, uma vida de consagração a Deus, uma vida dedicada ao Senhor que nos resgatou de ti. A igreja se tornou impactante em terceiro lugar por conta da sua esperança na volta de Cristo. Verso 10, Paulo continua falando: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja de Tessalônica se tornou impactante por conta da sua esperança na volta do Filho de Deus. Os irmãos de Tessalônica deveriam viver uma vida comum: trabalhar, comer, casar, até mesmo pregar o Evangelho, mas eles deveriam fazer todas essas coisas na expectativa da volta gloriosa de Cristo. Isso significa que o cristão sincero, ele pode suportar muitos males nessa vida, porque ele está certo de que Cristo voltará em breve para buscar a sua igreja. A garantia da segunda vinda de Cristo é a sua ressurreição. Por isso Paulo diz que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e nós temos que aguardar a vinda de Cristo. Como nós aguardamos a vinda de Cristo? Por que nós devemos aguardar a sua vinda? Porque hoje Ele perdoou todos os nossos pecados. E eu sei que no dia da sua volta eu não serei condenado por Deus, porque Deus não vai derramar a sua ira sobre mim. Então, meus irmãos, nós temos que viver na expectativa da volta de Cristo, na certeza de que nós estaremos juntamente com Ele em glória para todos. Uma igreja impactante é uma igreja que aponta para a volta de Cristo e que não deixa que as pessoas percam essa esperança na volta do Filho de Deus. Por vezes as pessoas passam por momentos difíceis, e nesses momentos difíceis essas pessoas acabam perdendo isso de expectativa, essa esperança. Uma igreja impactante é uma igreja que aponta para a volta do Filho de Deus. Por isso, nunca percamos de vista que Cristo voltará para levar a sua igreja gloriosa. Essa é a esperança de todo cristão. Concluindo, o que Deus espera encontrar na sua igreja? Mais especificamente, o que Deus espera encontrar na igreja presbiteriana Oceânica? Será que Deus de fato espera encontrar um templo maravilhoso? Será que Deus espera encontrar uma igreja que atrai multidões com mega eventos por meio do seu louvor? Será que Deus espera encontrar uma igreja que promove entretenimento? Ou será que Deus espera encontrar uma igreja modelo? Uma igreja que tem a sua fé operosa, que não é inerte, não tem uma fé da boca para fora, mas uma fé de fato operosa, que busca agradar a Deus por meio das suas obras. Uma igreja que trabalha exaustivamente e arduamente pela causa do reino de Deus. Uma igreja que tem a sua paciência firmada em Cristo Jesus, que aguarda ansiosamente pela volta do seu Redentor. Uma igreja que acolhe a palavra de Deus e que busca ser imitadora de Cristo Jesus e de homens fiéis. Uma igreja que impacta por meio da sua fé em Cristo. Uma igreja que impacta por meio da transformação feita pelo próprio Deus na sua vida e por meio do abandono dos pecados dos seus ídolos. Uma igreja que aguarda com fé e esperança pela volta do Senhor Jesus. Sejamos, meus irmãos, uma igreja modelo, assim como era a igreja de Tessalônica. E por meio do nosso testemunho firme e fiel, nós possamos ser um exemplo para todas as igrejas da nossa região, assim como era a igreja de Tessalônica.